E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Estamos aqui para mais um vídeo, falando novamente sobre liderança. Falamos sobre Moisés e agora vamos falar sobre Davi. Antes disso tudo, peço a você para curtir, compartilhar, divulgar o canal, aperta o sininho da notificação aí para você ser notificado toda vez que postarmos um vídeo no canal. E vamos em diante, vamos conosco nessa jornada? Liderança. A liderança de Davi. O salmista do Salmo 89, ele deixa assim escrito: achei o meu servo Davi, com meu santo óleo ungi, com ele a minha mão será firme, e o meu poder o fortalecerá. Deus dando declaração sobre Davi. Capítulo 15 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus chega para Samuel e diz para Samuel: Samuel, eu já tenho encontrado um homem segundo o meu coração. Há muita indagação nessa questão, porque como você e eu vemos na Bíblia Davi adulterar, mandar matar um homem, enumerar o povo sem Deus mandar, fica na tua cabeça e na minha cabeça. Como é que esse homem poderia ser segundo o coração de Deus? Isso aí é uma resposta para outro vídeo que iremos fazer. Mas hoje vamos falar sobre liderança. Deus escolhe Davi. Por que Deus escolhe Davi? Qual era a visão de Deus quando escolheu Davi como líder? Por que Deus tinha tanta certeza quando escolheu Davi e vemos Davi ser uma pessoa que cometeu alguns erros? Porque a liderança de Davi era fundamental para aquele momento da história de Israel. Deus, quando escolhe Davi, Davi era o único homem naquele momento, dentre várias características, que poderia, com a sua liderança, unificar o coração do povo a Deus. Uma das características que nós precisamos entender numa liderança, que Deus chama, é que tem o líder como Moisés, mas tem o líder como Davi. A Bíblia diz que Davi era capaz de olhar para a multidão e ver na multidão a possibilidade de conquista, mesmo com todos eles pensando em derrota. A Bíblia diz que Davi, ele está trabalhando no momento em que Deus chamou ele. Isso não identifica um líder, mas uma das coisas que Davi tinha era zelo pelas coisas que realmente eram de valor. Chega uma declaração de Davi que ele tinha tanto zelo pelas coisas de Deus que quando ele decide fazer a casa para Deus, a Bíblia diz que Deus fala: você não vai fazer. E aí ele olha e Deus fala: mas você fez bem em sonhar. Quando Deus faz essa declaração, quando Davi ouve Deus dizer que ele não ia fazer a casa para Deus, em momento nenhum você vai ver Davi revoltado, ao contrário. Quando Deus diz para ele que ele não ia construir a casa para ele, a Bíblia diz que Davi ia preparar. Ele começou a preparar tudo para a construção. Quando Davi sobe ao trono, uma das primeiras coisas que Davi faz é pedir para trazer a arca.
Quando a arca chegou em Jerusalém, Davi organizou a turma para estar diante da arca adorando 24 horas. É interessante que a Bíblia relata que Deus tinha saudade da tenda de Davi. Essa tenda é especial? Não. Davi não pôde construir um templo para Deus. Era uma cortina que a arca ficava embaixo, ou melhor, uma tenda que a arca ficava embaixo, só que 24 horas havia adoração. Porque Davi tinha muito zelo. Davi queria, na sua liderança, que o povo entendesse e identificasse Deus. A questão da liderança de Davi é a liderança que Deus escolhe em determinadas cidades, bairros, países, quando Deus vê que o povo está realmente precisando de alguém que venha entender com muita humildade que precisa fazer o povo se unir, se achegar a Deus. É interessante você ver isso em Davi, porque quando Deus chama Davi, mesmo quando Davi ainda não era rei, quando ele vai na guerra, em 1 Samuel 17, que os irmãos dele querem brigar com ele por ele estar lá olhando a batalha, Davi poderia muito bem criar uma confusão daquelas. E ele não criou. Ele continuou olhando e sempre escolhendo o bem de Israel e querendo ver Deus sendo glorificado. Chega um momento que ele quer até defender Deus diante de Golias, porque ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A liderança de Davi é uma liderança. A Bíblia diz que quando ele foge de Saul, ele vai fugindo e ele encontra 600 homens amargurados de espírito, desgostosos, salteadores, homens que nem nome tinham. Quando termina a história desses homens com Davi, agora esses homens têm nome, são chamados de valentes. Ou seja, Davi pegou os homens derrotados e fez com que eles se tornassem heróis da nação. A liderança de Davi, ela é baseada nisso, em levantar realmente a autoestima das pessoas, trazer à existência aquilo que a pessoa não consegue enxergar de qualidade e virtude. Quando Deus escolhe Davi, ele sabia que Davi ia falhar, ele sabia que Davi não era perfeito, mas ele queria uma liderança que realmente conseguisse extrair do povo o seu melhor. E isso Davi fez. Por isso, líderes são colocados por Deus para extrair do povo o melhor. Talvez você deve pensar aí em casa: poxa, mas eu tenho uma pessoa que é líder sobre minha vida, mas não consegue ver destaque em mim. Talvez essa pessoa não é líder chamada por Deus. Talvez nunca foi líder, foi colocada por falta de opção. E isso é um problema no nosso meio hoje, na igreja. Nós vemos pessoas estar num lugar de liderança por conveniência, por ser amigo do rei, por ser pessoas influentes, mas não porque Deus chamou. Davi, assim como Moisés, é um homem que o próprio Deus chamou. Porque se Deus chamou, Deus garante, mesmo nas imperfeições, mesmo nos percalços.
Deus garante que aquela liderança vai dar certo. Assim foi a liderança de Davi, instituída pelo próprio Deus. Quando você quiser identificar o líder, saiba de uma coisa. Ele tem que ter a característica de Moisés, determinação, e tem que ter a característica de Davi, saber tirar, mesmo das pessoas derrotadas, o seu melhor. Isso é líder. Ele reconstrói aquele que está destruído. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal.